Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia, não é verdade? Você que nos envia aí os seus e-mails, sempre nos ajudando a fazer os programas semanalmente, sugerindo as pautas aqui. E também é você que nos segue nas redes sociais, sempre também aí dando os seus pitacos naquilo que nós devemos fazer aqui no nosso programa, a quem eu agradeço muito a participação. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A partir de agora, você pode participar do nosso programa através do nosso chat ao vivo, fazendo perguntas para o nosso entrevistado, tá bom? O assunto do nosso programa hoje vai ser Marília, a cidade capital do alimento. Solta a vinheta. Nosso entrevistado é nascido na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, formado em administração de empresas e em direito pela Univem. Pós-graduado em gerência empresarial pela Faculdade Santana de São Paulo e hoje é o atual presidente da Câmara Municipal da cidade de Marília. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Marcos Rezende, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. É uma alegria muito grande poder participar desse programa que entrelaça os conhecimentos, né, e pode levar as pessoas que estão ouvindo mais clareza naquilo que a gente pensa, não é? E é muito importante que a gente tenha esses contatos, que a gente possa fazer esses contatos, Nelson, e eu quero cumprimentá-lo por essa iniciativa aí, você que tem desbravado esses caminhos, que tem desbravado esse conhecimento, né? Então, Nelson Marques, nosso cumprimento a você, nossos parabéns a você e que você continue sempre atuante nessa linha que você tem levado ao conhecimento das pessoas aí. Ô Marcos, muito obrigado pelas suas palavras, mas a gente procura fazer realmente isso que você disse, levar o conhecimento em todos os aspectos, de todas as áreas de atuação para a população, né? E nada melhor do que falar um pouco da nossa cidade, que eu também sou de Marília, da nossa cidade de Marília, com o atual presidente da Câmara Municipal, que tanto tem aí para muitas dúvidas, muitas coisas que nós temos, que nós queremos saber da cidade, e eu acho que você é a pessoa ideal e mais adequada para nos responder isso politicamente falando. E agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, em confiar em nosso trabalho, isso é muito importante para nós. E, Marcos, já sem maiores delongas, começando a bater nosso papo aqui no Cá Entre Nós, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória e o que levou você a escolher a política como a sua principal função. Olha, a política sempre teve muito ligado à nossa formação, ao nosso dia a dia, né? E eu sempre pautei o meu trabalho buscando esse espaço, né, na vida da nossa cidade, para que a gente pudesse contribuir com o desenvolvimento da cidade, para que a gente pudesse contribuir com ideias, com sugestões, com críticas, podendo falar abertamente aquilo que a gente pensa. E cá entre nós,
é um bom momento para que a gente possa estar abordando esse tema, esse assunto tão importante na vida nossa, não é? Então, isso foi fundamental, Nelson, que nós pudéssemos estar intercalando esse trabalho para que nós pudéssemos estar mais a fundo, mais no dia a dia, né? No front aí. no front, no dia a dia, estarmos abordando esse tema. Sem dúvida, porque uma coisa é a gente identificar os problemas, outra coisa é participar dele e tentar resolver. E a gente resolver é só a gente estando, participando, para que a gente possa ter como fazer isso, né, Marcos? Por isso que a minha segunda pergunta seria, ou vai ser, ou melhor dizendo, qual a importância de se interessar por política, né? Porque nós fazemos política ao levantar. Um bom dia já é uma maneira de você fazer política. O aspecto política, né, pode ser entendido de várias formas, né? Perfeito. Pode ser entendido como a política de dizer bom dia, de dizer boa tarde, de dizer bom almoço, de estar com o aspecto da sua comunidade o aspecto da comunidade assim mais atuante, né? Com as reivindicações mais atuante, e o aspecto político, né? que são as situações que envolvem e que devem ter a tomada de posição sua em relação àquele determinado assunto. Então, esse aspecto político é um aspecto muito importante para que a gente tome as posições. Por isso, nós elegemos os vereadores, elegemos os deputados, elegemos os senadores, elegemos governadores, elegemos os senadores, elegemos o presidente da República, para que a gente possa ter esse contato e, através desse contato, a comunidade com o político, a gente possa ter a expressão da ideia dele com relação ao que ele pensa a respeito de determinado assunto. Então, esse é um aspecto muito importante que nós estamos vivendo na política, e esse aspecto muito importante que nós estamos vivendo na política é para que a gente traga as pessoas que estão de fora, muitas vezes acompanhando o dia a dia do seu político, ou dos seus representantes, para que ele possa analisar e tenha a possibilidade de colocar a ideia dele a respeito do que ele pensa, não é? E essa ideia pode ser tanto pública, como pode ser uma ideia compartilhada com o seu representante, mas que essa ideia possa vir a concretizar realmente, não é? Porque nós políticos, nós não somos o dono da verdade, nós não sabemos tudo o que acontece no dia a dia, nós não somos detentores da opinião das pessoas, e é fundamental que as pessoas façam essa interlocução conosco ou utilizem as mídias sociais para que a gente possa ter conhecimento e, naturalmente, defender aquelas ideias que são ideias mais vivas, mais ativas, mais produtivas, que estejam mais de acordo com os interesses da cidade. Então, essa conjunção de forças é fundamental para que a gente exerça o nosso mandato na sua plenitude. Perfeito, Marcos. E, Marcos, ainda se falando em política de uma forma geral, você acredita que o sentimento de impotência, descrença, a inação, ou seja, o desinteresse de uns que leva à inatividade de outros, que mesmo interessados em política se veem perdidos e não sabem por onde começar, seriam os principais motivos pelo qual a maioria das pessoas não se interessa por política?
Olha, Nelson, eu como é que se diz? Eu vou me colocar aqui a respeito dessa pergunta sua com um aspecto muito intrínseco, né? Muito pessoal, porque eu vejo outras cidades do porte da nossa, ou maior que a nossa, é, ou menor que a nossa, e ver as pessoas se dispondo a, a servir, a ajudar, a viver a política. E aqui na nossa cidade, nós assistimos uma parcela pequena da população que acaba se obtindo, se escondendo através dessa proposta de medidas que venham a atender à necessidade das pessoas. Né? Eu acho que essa é uma decisão uma decisão um quanto restrita, né? Que deveria sim as pessoas estarem expondo mais as suas ideias, expondo mais aquilo que ela está imaginando, né? E podendo, com isso, contribuir com o desenvolvimento e o progresso da cidade. É, eu acho que essa decisão das pessoas estarem participando ativamente são decisões importantes que nós devemos tomar. E os canais estão abertos, ainda mais agora, né, Marcos, com esse engajamento que existe nas redes sociais, e que eu sei que você também tem uma rede social bem ativa, as pessoas possam acompanhar e entrar em contato e saber, participar um pouco mais das atividades, né, dos interesses da nossa cidade. Pois Você Pois não. Só complementando aí, Nelson, Claro. essa decisão das pessoas participarem ativamente da vida da cidade é fundamental que as pessoas tenham isso, né? Porque fazer a crítica a respeito da posição de um parlamentar, de um vereador, de um deputado, de um senador, de um governador, de um presidente, fazer um comentário numa rede privada, ela acaba caindo numa fala que é uma fala inconsequente, não é? Eu acho que a vida nossa deve ser uma vida mais clara, mais transparente. Se nós queremos o bem da nossa cidade, se nós queremos o bem da nossa comunidade, de forma nenhuma o político que esteja com mandato vai entender aquela fala como uma fala que seja contra, não é? Seja contra A, seja contra B. Muito pelo contrário, essa fala vai ser uma fala produtiva, não é? E vai ser uma fala no sentido da gente estar construindo algo melhor. Então, eu acho que isso é importante que as pessoas possam estar verbalizando, falando, comentando a respeito disso aí. E não deixarmos essa verbalização para outro momento, né? Que a gente possa ter condições de concluir esse resultado. E um dos principais objetivos da política é a organização da nossa vida em sociedade. É isso que a gente deve buscar fazermos, né? Então, eu penso que a gente deve estar trilhando esses caminhos. Acho que pegando um pouco dessa sua fala, você acredita então que buscar informação e criar o gosto pela política também seria um outro passo que falta para as pessoas se tornarem cidadãos, né, mais conscientes e engajados, né, Marcos? Sem dúvida. Esse conhecimento que a pessoa deve ter ela é fundamental para que a gente busque busque a formação de pessoas para que a gente tenha capacidade de exercer o mandato, exercer o seu trabalho, exercer a sua liderança. A sua liderança, muitas vezes você não quer participar do mandato eletivo, não é? Não quer participar, mas a sua liderança é fundamental para que ajude aqueles que estão no mandato
a contribuir para que possamos exercer e possamos executar aquilo que está entre Anseios da população. no seio da população, entre a gente, né? Bom, Marcos, nós já tivemos uma ideia aí da sua opinião, obviamente, você como um político em atividade, né? O seu posicionamento e como é que você enxerga tudo isso. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa cidade, Marília. Cidade onde você foi eleito para ocupar o cargo de atual presidente da Câmara Municipal. E, é claro, nada melhor do que ouvir algumas reivindicações e senões da população que o elegeu, certo? Existe algum projeto no sentido de manutenção das coisas básicas que precisam ser realizadas na cidade? Como, por exemplo, qualidade do asfalto da cidade de Marília como um todo, que está, cá entre nós, está assim, deixando a desejar, está uma lástima, né? Eu quando vou para Marília, eu sinto isso. Eu ando pela cidade e eu vejo que, guardadas as devidas proporções, a cidade parece que está assim, um pouco que abandonada nesse quesito. O que você tem a dizer sobre isso? Existe um projeto a respeito disso ou não? Olha, existe sim, Nelson, um projeto em relação a esse setor de urbanismo da nossa cidade. Temos a Codemar, que faz um trabalho focalizado nessa linha, a Secretaria de Planejamento Urbano se preocupam com essa área, né? Mas essa tonalidade de discussão desse assunto, desse tema, é uma discussão um quanto retórica, porque a cidade vem numa crescente e vem crescendo muito nos últimos anos, e com isso acaba se atraindo essas particularidades. Eu acredito que esse assunto, esse tema, asfalto, pode ser entendido como um tema mais focalizado e organizado a respeito disso, no que diz respeito a esse assunto, não é? Eu acho que nós devemos estar muito mais atentos a esses casos e trazer esses casos a nós, vereadores, trazer esses casos à Indurb, à Codemar, aliás, e à Secretaria de Planejamento Urbano, para que a gente possa entender as necessidades do que a cidade precisa e poder atender com mais presteza esse trabalho que é feito diuturnamente na nossa cidade. Agora, há que se destacar que o trabalho feito na nossa cidade é um trabalho ainda que vem se construindo desde a administração passada do atual prefeito nessa administração, a construção de novos espaços para que a gente possa dialogar a respeito desse tema e de outros temas que estão ligados à Secretaria de Planejamento Urbano, à Secretaria a Codemar, enfim, a essa Secretaria de Obras, que possam estar com esse respaldo da comunidade, possam estar chegando a nós e a gente possa estar implementando, buscando estabelecer o que é prioritário na nossa cidade. Agora, é importante que esse foco venha ser discutido com mais detalhes a respeito desse assunto. Agora, eu acho que esse tema asfalto é um tema que vem prejudicando muito a nossa cidade.
vem causando uma certa preocupação por parte da nossa cidade, por parte dos munícipes da nossa cidade, principalmente esses buracos que a gente encontra na cidade, que já foram consertados e que voltam a ser novamente reabertos, né? Fruto do dinamismo e do progresso da nossa cidade. Tá. Bom, Marcos, quando a gente comentou aqui com os nossos, como se diz, com os nossos seguidores, que nós iríamos fazer uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Marília, obviamente que as nossas redes sociais esquentaram um pouquinho com as perguntas. Muitas pessoas fizeram perguntas e eu vou, de uma maneira bem tranquila aqui, passar para você as curiosidades e os senões, como eu disse no começo, que os munícipes de Marília têm. E acho que é o momento apropriado, o foro é esse, para a gente poder passar essas perguntas para você e ver o que você tem para nos dizer. Uma outra pergunta que veio através das nossas redes sociais foi a seguinte: quanto ao centro da cidade e as avenidas, tipo Sampaio Vidal, Rio Branco, Santo Antônio, que são as 3 avenidas assim que cortam a cidade, são as principais. Existe algum projeto de revitalização dessas avenidas, prevendo, por exemplo, iluminação mais adequada, mais modernas, e também a revitalização dos prédios públicos, como, por exemplo, da prefeitura? Vamos começar pelo prédio da prefeitura, né? O prédio da prefeitura é um prédio que está tombado pelo registro histórico. A gente não pode fazer grandes modificações. Nós podemos... o prédio da Câmara, por exemplo, que a gente tentou o ano passado sairmos daqui e irmos para um prédio mais próprio, né? A Câmara Municipal. Não foi possível. Então, o prédio atual da Câmara é um prédio que deveria sofrer a parte externa, sofrer uma retórica diferente, como o prédio da prefeitura também, que está em conjunto com a Câmara Municipal. E isso não vem acontecendo, porque esse prédio ele está no registro histórico da cidade, e nós não podemos fazer nenhuma modificação. Claro que a pintura... Isso quer dizer, a manutenção, né, Marcos? A manutenção, é claro que isso aí pode ser feito. Nós estamos procurando fazer isso nesse ano, né? Nós estamos elaborando aí já um prognóstico de fazermos isso o mais rápido possível, né? Era para fazermos isso no início do ano, mas em função do meu problema de saúde, não foi possível nós estarmos atendendo essa necessidade, mas estamos na fase final desse denominador comum aí, né? Prefeitura e Câmara. Com relação ao centro da cidade. Ao centro da cidade, eu vejo assim, eu vejo que o centro da cidade ele vem sendo bem cuidado, né? Alguns pontos ainda com dificuldade, com buracos e tudo mais, né? E os bairros vêm sofrendo a maior onda de críticas, que a gente pode ver, né? Então, eu acho que o cenário nosso é um cenário razoável, no sentido de que a gente possa melhorar o atendimento à nossa cidade. Agora, há que se destacar que esse volume de serviço deve ser pontuado à Codemar
que não vem atendendo bem, não vem atendendo como deveria atender a nossa cidade, né? Fruto da falta de equipamentos, a falta de maquinários, a falta de estrutura, né, que é necessário a gente ter para atender a demanda da nossa cidade. Diga-se tudo isso, nessas faltas que você disse, falta de planejamento também, né? Você deixar faltar equipamento para não realizar as coisas que precisam, eu acho que falta muito planejamento. Isso não pode acontecer. Eu acho que a cidade não nasceu ontem, ela tem 96 anos, 93, né? Coisa assim. Então, eu acho que isso é uma continuidade. Você para executar determinadas coisas, você tem que ter um planejamento para se capacitar para fazer aquilo. E isso é uma constante, independentemente de governos que estejam agora, antes ou os posteriores. Eu acho que planejamento para não chegar nesse momento e, de repente, o pessoal fala assim, olha, não está atendendo porque eu não tenho equipamento. O que você fez antes para prever que você não ia ter o equipamento agora para fazer isso aí? Porque a manutenção tem que existir sempre, né? Mas deixa eu te fazer outra pergunta, Marcos, aqui mesmo, ainda se falando desse lado que eu te falei. Quando aqui eu percebi que quando o pessoal aqui fala sobre a revitalização do centro da cidade, essa conservação, eu digo assim, a modernização, né? Eu pude ver, eu vou sempre para Marília e tal, eu vejo que, por exemplo, a iluminação do centro da cidade. Por que eu falo centro da cidade? Porque é o cartão de visita. Marília tem um centro de cidade muito bonito, mas só que os prédios não estão com aparências boas. A iluminação, por exemplo, ela é uma iluminação fraca, amarela, tímida, entendeu? A cidade não tem vida, né? Isso envolve, inclusive, segurança pública, né? Você tendo uma cidade que realmente é bem iluminada, você inibe algumas ações de segurança. Ainda nessa linha... Opa, deu uma caidinha aí, isso é normal. Ainda nessa linha de manutenções essenciais, outra pergunta que pediram para eu fazer para você aqui é o seguinte: o que você pode nos adiantar quanto ao cemitério municipal que está abandonado? E as pessoas têm um relato que a pessoa escreveu aqui, dizem que vão visitar no cemitério e aquilo que é feito, por exemplo, é feito um enterro, o pessoal não tira os entulhos que ficam para o lado de fora. Aquilo ali você tem que ficar desviando de montes de coisas. Tá certo, tem morrido muita gente, mas não o suficiente para você deixar de fazer manutenção. Então, essa é uma pergunta assim, bem latente quanto a essa questão do abandono do cemitério municipal. O que você pode nos dizer sobre isso, Marcos? Nelson, eu te agradeço muito as colocações que foram feitas e vou procurar sintetizar a questão da iluminação, da segurança, do asfalto e esse assunto do cemitério da saudade, né? A iluminação, ela vem sendo colocada na cidade, essa iluminação nova aí, que já pauta aí a quantidade de mais de 70% da iluminação sendo a iluminação nova na cidade, né? Então, é claro que o centro da cidade, ele passa por aquele modelo de reformulação, de revitalização novo na cidade, né? E isso não vem acontecendo. Isso não vem acontecendo não por falta do poder público, mas por falta da consciência dos moradores e dos proprietários dos prédios e daqueles inquilinos também proprietários de prédios que não buscam modernizar a sua frente, né? Então, isso acaba acontecendo, sim, e essa tendência que está tendo na nossa cidade de nós termos os shoppings, termos as galerias e termos
esse novo quadro do comércio da nossa cidade acaba gerando esse conflito, né? E essa dúvida a respeito do investimento. E aí é uma questão que o poder público tem que conversar diretamente com a associação comercial, com o sindicato do comércio varejista, e ver a necessidade que se tem de fazer essa mudança com o sindicato dos comerciários. Posso fazer só uma observação, Marcos? Eu acho assim, pode fazer. Nessa questão do poder público, eu concordo com você em parte, que tem que ser os proprietários para resolver esse assunto, sem dúvida alguma. Mas acho que o poder público poderia usar do seu nome já diz, o seu poder, e criar um tipo de incentivo, porque o centro da cidade, independentemente do comércio funcionar, que está indo para outros lugares, shoppings e galerias e tudo mais, o centro da cidade é o cartão de visita de qualquer cidade. Né? É um centro bonito, tem que estar revitalizado. E ele é o seguinte, se não tem tanto comércio hoje lá, será que é porque já não está abandonado? Então, vamos lá. O porquê que o poder público não pode... Uma ideia, né? Não sei se pode fazer isso. Em forma de incentivo, cada pessoa que tenha... faz um programa de revitalização e dê incentivos para que as pessoas possam realizar isso. Tipo... IPTU, dar uma liberada no IPTU, porque vai ficar mais barato para o poder público incentivar dessa maneira do que ele usar o próprio dinheiro para fazer uma revitalização única e exclusivamente. Eu acho que falta, não sei se é que já não existe, mas esse engajamento, fazer o proprietário, a população de um modo em geral, se sentir realmente dona da cidade e haver esse engajamento, fazer essa participação. Eu acho que é uma maneira de, talvez, falando como você diz aí, com o pessoal do comércio, o interesse, porque a revitalização da cidade não visa somente a parte econômica, como vender, ter a loja ali e tudo mais. Envolve você se sentir bem estando ali. E você se sentindo bem estando ali, vai ter fluxo de pessoas. Agora, se o centro, como diz ali, está meio que abandonado, ela vai continuar mais abandonada ainda. As pessoas vão sair daí para outros lugares e vai continuar como está. Eu acho que tem que haver um processo meio que ao contrário, né? Porque as grandes empresas, os shoppings que estão aí, eles já têm uma estrutura pré-formada e cada vez mais o pessoal quer se engajar, né? Uma ideia apenas, tá? Essa situação que você colocou, e colocou muito bem, Nelson, da participação das pessoas, elas acabam não acontecendo na prática, né? Porque o comércio fecha suas atividades, encerra suas atividades às 18 horas, e a partir daí, raras vezes, no mês, no semestre, no trimestre, no ano, essas lojas do centro acabam funcionando, né? Como o comércio ali da João Ramalho, como o comércio da João Martins Coelho, essas vias mais densas acabam tendo esse rescaldo de paralisar suas atividades a partir das 18 horas. E isso acaba atraindo as pessoas para irem aos shoppings, né? Isso acaba gerando um certo conflito entre esses comerciantes. Tanto é que quando o comércio funciona à noite, há uma perspectiva muito melhor, a gente vê a Rua São Luís com a iluminação em LED, totalmente diferenciada, né? Há uma certa mudança nessa parte, né? Então, o que a gente vê é isso, o comércio funcionando, o comércio não funcionando à noite,
e paralisando as suas atividades, encerra as suas atividades e, com isso, acaba gerando essa crítica por parte das pessoas, né? Então, eu vejo que a iluminação no centro ela já vem acontecendo, em algumas vias já vem acontecendo com total, com total, com total preparo por parte da prefeitura, mas que a gente não vem utilizando isso por falta de oportunidade. Nós vamos ter agora a chance de funcionarmos o comércio no horário especial, e eu espero que com isso a gente mostre para as pessoas essa nova iluminação que vai ter, que vamos ter na cidade aí. O asfalto no centro da cidade, que, como você disse, é, é, é um asfalto razoavelmente bom, né? Que naturalmente está sofrendo as consequências da Do utilização abandono, dele, do abandono. da utilização, não, vamos dizer, não do abandono, né? Vamos dizer da utilização dele, né? Muito utilizado, e muitas vezes surgem os buracos aí que são necessários. Mas eu volto a frisar, os bairros que estão tendo mais buracos do que o centro da cidade. Os bairros estão tendo mais buracos do que aquelas vias em que passam os ônibus, em que passam maior quantidade de veículos. Então, essas rodovias, essas vias públicas, são jogadas de lado, são deixadas de lado, e nós não podemos, de forma nenhuma, concordarmos com isso. Não é? Como também a segurança, né? A segurança da nossa cidade, que vem tendo um respaldo um pouco mais prolongado e ativo por parte deles, poderia dar a condição melhor de nós termos a segurança um pouco mais atenta aí, né? O serviço militar poderia estar atendendo muito mais a demanda da nossa cidade do que esses moradores que estão, esses moradores que estão tendo na nossa cidade a oportunidade de questionar a esse respeito. E o cemitério, o abandono do cemitério, ele vem acontecendo justamente nessa onda que nós tivemos da mudança da Indurb para a Secretaria de Obras, né? Para a Secretaria não de Obras, de Meio Ambiente, né? Secretaria de Serviços Públicos, tal. E houve essa mudança, né? E essa mudança não foi ainda assimilada pela administração, né? E isso está causando um certo desconforto às pessoas que estão utilizando lá. Eu espero que com isso a gente possa atender melhor os anseios da nossa cidade e possamos imediatamente resolvermos essa questão. Legal. Bom, quero dizer às pessoas que estão nos assistindo agora que participem. É só você entrar no chat aí, fazer a pergunta por escrito. O Marcos vai responder também por escrito através do nosso chat neste momento, tá? Nesse exato momento aqui, eu estou fazendo algumas perguntas que vieram através das nossas redes sociais, vieram perguntas antecipadas. Tem uma aqui, Marcos, que eu vou ter que ler porque ela é extensa, então eu vou ter que dar uma olhada e perguntar para você aqui. Olha, falaram o seguinte: Marcos, gostaria de saber se a administração pública marinhense, ao aprovar, por exemplo, o projeto de construção de 2 torres no Jardim Ecoparque, da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, preocupou-se em adaptar o sistema viário para comportar o aumento no fluxo de tráfego,
tanto na Avenida Eduardo Gomes como na Rua Santa Helena. Vias públicas já bastante sobrecarregadas, principalmente nos horários de pico. Olha, uma pergunta pontual. Essa pergunta pontual. De quem que é essa pergunta? Você poderia dizer, Nelson? Posso. Emanuel Tavares Costa. Manuel, o que a gente tem a responder a respeito dessa pergunta é que a aprovação dessas torres, nessas duas vias públicas, necessariamente elas deveriam também estar pontuadas aí, na sua colocação, uma verticalização da via para que ela pudesse atender a necessidade dos moradores dessa região e podermos viabilizarmos a, a, a construção de uma outra via, né, que poderia estar diminuindo o fluxo dessas outras duas vias aí, né? Jogarmos essa via, porque hoje muitos moradores saem da zona da zona da zona urbana da cidade para o centro da cidade, para se deslocarem e procurarem o seu afazer, e não encontram a necessidade, não encontram essa outra via que possa estar estimulando com que ela procure atender essas necessidades dos moradores. Então, essas duas vias aí, elas são superlotadas, e eles têm razão de estar criticando essa forma, e esse morador tem toda a razão de estar formalizando essa pergunta aí. Tá. Outra pergunta. Qual seria a razão pela qual a administração pública de Marília não aproveita os terrenos vagos e praças públicas para florir os ambientes, plantando plantas decorativas e semeando flores em profusão? Aí é uma pergunta mais sinalizada para uma questão pessoal da administração, né? E das pessoas também, né? Porque as pessoas poderiam estar utilizando essa sugestão dada por essa pessoa aí para fazer essa arborização desses terrenos vagos, né? E acontece que os moradores não fazem isso. Nós fizemos ali ali na Santo Antônio uma arborização ali, né? Que foi uma arborização feita em conjunto, em parceria, com moradores da cidade, com moradores que procuraram a secretaria, e com moradores que tiveram a intenção de promover essa benfeitoria para a cidade, não é? E esses terrenos vagos devem estar sendo acionados por essas pessoas à Secretaria do Meio Ambiente, para que a Secretaria possa estar focalizando o seu trabalho, para que possa estar também disponibilizando as árvores, as demais aquilo que precisa para você, aquilo precisa para acontecer na cidade, né? Isso aí que a gente... Eu não sei como é que é feito em Marília, vou dar um exemplo aqui de Campinas, na cidade onde eu moro hoje. Existe um programa que eu acho interessante aqui, que é a questão da adoção de praças por empresas, né? Então, a manutenção, os cuidados daquela determinada praça fica ao encargo daquela determinada empresa que adotou aquele espaço, e ele pode, obviamente, explorar aquele espaço de uma maneira bem consciente, obviamente, traçados os planos daquilo que pode ser feito ou não, coloca um totem lá dizendo que ali foi adotada pela empresa tal, e mantém aquilo
sem essa obrigatoriedade do poder público ter que ficar cuidando daquilo. A própria empresa cuida, através de uma troca de incentivos, como eu comentei até, do centro da cidade. Não sei se aí é feito, não sei se em Marília tem um tipo de programa como esse, mas é uma ideia, né? Bacana. Aqui é uma ideia. Aqui está resolvendo e bastante. Está muito bonito aqui. É uma ideia legal. É uma ideia legal, uma ideia que eu vou anotar aqui, para que a gente possa apresentar isso aqui também, para que as empresas possam estar. Nós temos muitas empresas aqui, não é? Pois é. Que possam estar utilizando essa ideia, essa sugestão que foi feita aí em Campinas, aqui também, não é? O problema é que nós não temos ainda a estrutura física necessária para dar esse suporte, não é? Então a empresa necessariamente deveria estar investida dessa condição, ou o poder público, mas o poder público, por enquanto, ainda não está com condição de estar servindo essas pessoas. Então, eu vou conversar aqui. A ideia, desculpa te interromper, mas a ideia nesse exato momento é justamente o poder público, por conta de tantos outros afazeres, deixar isso a encargo daquela empresa. Ele não vai ter que dar suporte nenhum. Ele vai ter que ceder aquele espaço através de um incentivo, sei lá qual que vai ser aí, que é isso aí sim o poder público tem que ver. Ao invés de ele ter que fazer essa manutenção e cuidar daquele espaço, ele deixa para essa empresa explorar de uma maneira mais consciente e cuidar daquilo ali. Na verdade, o poder público vai se livrar de uma manutenção por um período que pode ser estabelecido, 5 anos, 10 anos, eu não sei, e a pessoa explorar aquilo ali de uma maneira através de incentivos fiscais, por exemplo. É uma troca, né? É uma troca e que vai deixar a cidade mais... a manutenção vai ser, eu tenho certeza que vai ser mais eficiente, porque o cara vai ter um lado, uma praça para tomar conta. E é ao passo que a iniciativa, o poder público tem um monte de outras, né? Então o foco vai girar em torno daquela ali. É assim que eu imagino, é justamente deixar do poder público cuidar para passar para empresas cuidar e se beneficiar dela. E com isso a população. Né? Muito, muito, muito oportuna essa sugestão aí. Eu queria que você, por favor, Nelson, me encaminhasse essa lei, esse projeto específico a esse respeito, né, para que a gente pudesse analisar aqui e verificar a possibilidade de nós insetarmos esse projeto aqui e podermos, com esse trabalho, trazer uma nova sugestão de um novo espaço de agilidade, vão poder ter os espaços públicos melhores, né? Isso é natural. Eu acho o seguinte, aqui foi feito da seguinte maneira, ela não vai cuidar de uma praça que está lá do outro lado da cidade, ela vai cuidar de uma praça que está perto dela, está perto da empresa, para ela poder cuidar, ela está ali, ela faz dessa praça, por exemplo, a extensão da empresa, ela não vai cuidar, ela não vai tirar essa responsabilidade do poder público em ter que cuidar de uma praça lá do outro lado da cidade. Não, ela vai cuidar ali, do entorno dela, você entendeu? É bem mais fácil. Através do quê? Através de incentivos. Tem que, obviamente, fazer um projeto, apresentar isso para as empresas. É o contrário, acho que tem que apresentar isso para as empresas. Olha, você vai ser beneficiado se você cuidar daquela praça que está ali do lado da sua empresa, ao invés de você criticar, você cuida dela. Certo? E você vai ter um incentivo fiscal, sei lá, no seu IPTU, não sei, aí tem que ver no município o que é passível de ser feito. Mas é uma maneira de você, de uma certa forma, você engajar as pessoas que reivindicam tudo isso. Elas vão passar a ser parte disso, né? É o que eu imagino. Mas são ideias, Marcos, é assim que a gente vai... Mas essa sugestão sua é muito importante, e nós vamos levar essa sugestão, sim, para que o setor competente possa fazer essa avaliação e nós trazermos isso à formação
da opinião das pessoas aqui da nossa cidade. Legal, muito boa ideia, muito isso boa. É interessante. Fico contente em que seja pelo menos levado em consideração, que acho que é bacana, porque é uma maneira de engajar todo mundo. Marcos, uma outra pergunta que tem aqui é o seguinte: olha, o que tem sido feito e o que se planeja fazer para a população mais pobre e marginalizada de Marília, com vistas à difusão da cultura, teatros, balés, oficinas, poesias, literatura, música, etc. Olha, eu tenho acompanhado que a Secretaria da Cultura tem se mobilizado e tem tomado a frente para apresentar propostas que busquem atender às necessidades das pessoas que precisam realmente dessa atuação aí, não é? E por conta da sua pergunta, essa minha colocação vem no sentido de estarmos demonstrando que a nossa cidade tem todas as condições de estarmos apresentando projetos que venham atender essas necessidades. Mas nós temos que ter a proposta central, vendo a necessidade que a comunidade está tendo hoje. E essa necessidade que a comunidade está tendo hoje vem sendo atendida plenamente aí pela Secretaria de Cultura. Dentro da atividade dela, vem sendo atendida plenamente aquilo que ela vem fazendo, não é? É natural que nós precisamos aumentar ainda mais o espaço para que a gente possa atender nas vilas, nos bairros mais distantes, essa condição. Nós temos atendido aqui no Bosque, nós temos atendido no centro da cidade, nós temos atendido no Teatro Municipal, nós temos atendido, enfim, no Centro Cultural, nós temos atendido lá na Zona Sul, no centro lá do SESI, não é? Nós temos atendido em algumas comunidades. Agora, no bairro, lá na frente do bairro, nós não temos atendido. E isso eu vou anotar aqui para que a gente possa fazer essa cobrança e possa trazer essa informação a você, Nelson, para que a gente possa levar a Secretaria da Cultura a atender as necessidades do bairro lá na ponta. Mas eu acho que é muito mais por falta de número de pessoas do que a vontade da Secretaria da Cultura em proporcionar essas mudanças. Legal. Mais uma perguntinha aqui bacana, essa aqui eu achei interessante também, não que as outras não tenham sido. O Mercadão não poderia ser erigido em ponto turístico da cidade? Olha só, isso é bacana, porque o prédio do Mercadão é bem bacana, né? Ele é antigo, super legal. Não poderia se tornar um ponto turístico da cidade? Olha, volta aí a revitalização do local, né? Você transformar aquilo ali de uma maneira mais bem acessível, no sentido de ter atividades ali, porque ali o que você vai hoje lá, você vai para Marília, no meu caso, eu vou para isso, se eu não for lá comer o pastel, não fui, não é verdade? É verdade, é verdade, se a gente não for no Mercadão, no sábado, no domingo, ou quando a gente vem a Marília, vocês que são de fora, ou a gente mesmo aqui de Marília não tivermos ali a oportunidade de visitarmos o Mercadão, né, nós acabamos perdendo aí uma parte da vida da gente. Essa manifestação sua aí, com relação a gente estar recuperando o espaço desse mercado. Hã? Eu acho isso muito importante, o espaço já existe, né? O espaço já existe. Isso não é novidade na cidade. Isso já é um assunto que já vem sendo discutido pela cidade. Só que nós temos ali o proprietário desse imóvel, né? Uhum. E nós já tentamos, no passado, fazermos esse trabalho. E esse trabalho não foi possível em função dessa
dessa falta de diálogo que pôde existir com o proprietário do imóvel, não é? E é necessário a gente fazermos algumas mudanças ali urgentes, né? São necessárias essas mudanças para atender a necessidade das pessoas, para atender a necessidade dos moradores da cidade que precisam passar por essas mudanças e precisam viver essa nova situação que vive a cidade aqui. Uma outra pergunta aqui, Marcos, é o seguinte, assim, o que dizer, então, da Praça Maria Isabel, que é uma praça, foi uma das pioneiras da cidade. E, pelo que me parece, ela está, como nós dissemos aí, um tanto quanto abandonada pelos padrões da cidade, né? Tinha fonte, não sei se ela está funcionando ainda hoje, mas ela está meio que deixada de lado, né? Então, são pontos turísticos da cidade, importantes como marco da cidade, que a gente vê que deixa um pouco a desejar, né? Está um pouquinho fora da... Isso. Desculpa aí, Nelson. Não, fica tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. Temos que ir nos adequando, ir acertando, né, Marcos? Mas essa praça ali na entrada da via dupla ali que nós temos, como é que chama aqui aquela via ali? A via, não, é via expressa. Tá, vamos colocar a via expressa ali, né? Uhum. Na entrada da via expressa, ela vai sofrer as consequências dessa mudança que está tendo a Via Expressa, né? A Via Expressa vem de 5 anos atrás, 5 anos e meio atrás, e agora vem sofrendo essas modificações. Eu tenho frequentado muito aquela praça ali, frequento muito aquela região, porque fica próximo à minha casa, e aquela região é uma região que precisa ser cuidada com zelo, com atenção por parte do poder público, precisa não só agora, como antes também, deveria ser olhada com zelo por parte da administração pública, e não vem sendo olhada. E essa colocação sua é uma colocação extremamente importante, porque aquela praça ela precisa ser padronizada em relação a outras praças que nós temos na nossa cidade. E agora, fruto dessa avenida que foi aberta ali, a Avenida Cascata, aquele núcleo que foi criado ali, até a ponta do final da Via Expressa, ela precisa ser melhor analisada pelo município. Eu vejo isso aí com muita boa vontade, vou analisar, vou anotar para que a gente possa estar cuidando dessa urbanização dessa praça ali. Legal, Marcos, muito bacana mesmo. Olha, aqui tem uma pergunta que eu acho super interessante, até porque você passou recentemente por um problema de saúde por conta do Covid. E aqui a pergunta da pessoa, ela é o Márcio Bertocco, doutor Márcio Bertocco. Ela falou assim, Marcos, tendo em vista que você foi realizar parte do tratamento contra o Covid em São Paulo, há alguma coisa que possa ser feita pelo poder público para que no futuro o mesmo tipo de tratamento possa ser feito em Marília sem a necessidade do deslocamento para outra cidade? O meu caso, eu agradeço muito o Dr. Márcio Bertocco por apresentar essa pergunta a respeito da doença do Covid, doença essa que vem causando aí transtornos na vida de muitos marilhenses, né? Mas que pôde trazer com isso
maior experiência para a gente. Né? Por que maior experiência? Porque, naturalmente, situações como essa, que eu fui para lá no domingo, achando que ficaria lá 3, 4 dias, e fiquei lá 60 dias, né? 30 dias aqui em Marília e 30 dias em São Paulo. Né? Eu pude ver que essa experiência, doutor Márcio Bertocco, foi uma experiência única. Não é? Por exemplo, qual é o paciente aqui em Marília que fica 60 dias utilizando esse procedimento aqui na nossa cidade? São poucos pacientes. E eu fiquei 60 dias sendo vitimado por essa doença. E ali, um hospital que os médicos tiveram condições de viver essa experiência com muito mais intensidade, puderam analisar diferentemente do que os médicos aqui analisavam. Era essa a questão. Doutor Márcio Bertocco, trazer essa experiência para cá é uma experiência que São Paulo tem 11 milhões de habitantes, Marília tem 250 mil habitantes. Não é? Então, é humanamente impossível nós trazermos essa experiência do que tem lá o hospital que eu fui condicionado a ir, né? O hospital INCOR, que eu fui direcionado aí, tem muito mais experiência do que o hospital aqui de Marília. Né? Mais recursos. Né? Muito mais recursos. Não, o hospital muito mais. Não é recurso nós temos aqui. Muito mais conhecimento daquela área do que a nossa cidade. Então, essa é a visão que nós temos desse quadro que ficou do Covid aqui na nossa cidade. Ok. Marcos, cá entre nós, se o seu poder fosse supremo, o que você faria de concreto e de imediato para a cidade de Marília? Se o meu poder fosse completo e soberano, eu geraria mais emprego para a nossa cidade. Eu geraria mais oportunidade de vida para a nossa cidade. Eu geraria mais oportunidade de trabalho para a nossa cidade. Essa seria, assim, o sonho que eu teria. Gerar emprego na indústria, no comércio, na agricultura, na prestação de serviço para a nossa cidade. Essa seria, assim, uma tentativa de realização que eu teria se fosse prefeito da nossa cidade. Perfeito. Perfeito, prefeito, né? Marcos, olha, muitíssimo obrigado, viu, por você estar aqui no Cá Entre Nós hoje. Pode ter certeza que foi bem bacana. Você conseguiu responder aí as perguntas que os nossos internautas fizeram, que fizeram antecipadamente através das nossas redes sociais. E agora, como eu sempre faço, eu vou deixar esse espaço aqui para que você deixe os seus contatos, né? Para que as pessoas também possam entrar em contato direto com você e que você deixasse também uma mensagem para os nossos seguidores e, é claro, para os marilhenses que estão te assistindo agora. Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar ao Nelson por essa oportunidade que nos foi dado, nos foi concedida no seu programa Cá Entre Nós, né? Que deve ter tido aí uma pauta de participação muito grande a respeito dos assuntos que foram tratados aqui no programa, né? Então, quero agradecer muito a você, Nelson, que deu a chance da gente conversar com as pessoas que tinham interesse de saber a respeito dos problemas que vem enfrentando a nossa cidade. E eu quero me colocar à disposição de vocês, para que a gente possa sempre estar melhorando, estar
com mais atuação, com mais vitalização por parte da vida da nossa cidade, né? E dizer a vocês que eu me coloco aqui à disposição de vocês. Eu estou aqui à disposição de todos que precisam e que, naturalmente, querem o bem da nossa cidade, né? Nós temos que mudar esse conceito que nós trazemos, intrínseco à vida nossa, de que a política é algo que esteja fora do contexto nosso. Nós temos que trazer a política como a política do bem, a política da arte, a política do consenso, a política da busca das soluções melhores para a vida da nossa cidade. É isso que nós devemos procurar, sempre termos em nossas mentes. E é isso que nós temos que procurar trazermos também aqui para a Câmara Municipal, trazermos para o poder público, para a Prefeitura Municipal, trazermos isso para a sociedade como um todo, né? Dessa forma, nós podemos dar um salto importante na qualidade de vida, na qualidade de atendimento, na qualidade de ações que a gente possa ter no sentido de buscarmos sempre soluções que sejam viáveis para a nossa cidade. Não é possível que queiram que a gente, um vereador, um prefeito, um deputado, tenha a ideia suficiente para trazermos a questão da vida da nossa cidade. A nossa cidade cresceu muito e é necessário que as pessoas participem ativamente da vida da cidade. Se não querem ser candidatos, que apontem um candidato, que escolham um candidato, que esse candidato seja um candidato porta-voz dos problemas daquela comunidade. E aí nós vamos solucionar os problemas que vão surgir dentro da necessidade da atuação da vida da nossa cidade. É importante destacarmos no convívio da nossa cidade, que a nossa cidade tem um orçamento, que esse orçamento é como se fosse um orçamento nosso, orçamento particular nosso, da nossa vida particular, e que esse orçamento ele deve ser analisado de acordo com as necessidades que cada um tem. Esses orçamentos eles acabam sendo tolhidos pela vida nossa que nós temos, né? Então nós temos que conviver com isso, exigir sempre do executivo uma mudança de postura, sem entender que a mudança de postura é nossa enquanto comunidade. Nós não vamos viver numa comunidade melhor, mais plausível, melhor organizada, que nós possamos ter realmente a posição do político na posição melhor para a nossa cidade. Essas são as nossas considerações. Eu te agradeço muito, Nelson, essa oportunidade de estarmos aí tendo essa condição de falarmos a respeito da vida da nossa cidade, dos assuntos mais amplos que poderiam ter. Muito obrigado, viu, Nelson? Imagina, Marcos, eu que te agradeço, viu? Eu que agradeço a sua disponibilidade, tirar o seu tempo aí para nos conceder essa entrevista, que você pode ter certeza que foi de grande valia para todos nós. Bom, conversei com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Marília, Marcos Rezende. Semana que vem teremos uma nova entrevista sugerida por você que nos segue nas redes sociais e que também constantemente está nos enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui do nosso programa todas as semanas. Sempre lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, dá aquele like e, é claro, divulgue as nossas entrevistas, né, os nossos vídeos em suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta.